Regras, do Mavrodi Clube ponto a ponto, parte 2. Fonte de publicação, Telégrafo. Atenção, ao concordar com as regras escritas abaixo, ao seguir estas minhas recomendações, você confirma que já leu o aviso e está tomando uma nova decisão de participar com uma mente sã e uma memória sóbria. 11. Para comprar dólar abstrato, você precisa ajudar outros participantes do Mavrodi Clube. Para isso, basta o participante entrar em contato com o encarregado e declarar sua intenção de prestar assistência por um valor que não seja crítico para ele, que não se importaria de transferir para outros participantes exatamente iguais. Após isso, o encarregado acrescentará dólar abstrato na tabela contábil pelo valor declarado pelo participante, que crescerá a taxa de 5% ao mês, continuando na conta pessoal do participante. E assim que um participante transferir o valor por ele declarado a pedido de outro participante para ajuda, seu abstrato 5% será confirmado e será convertido em dólar abstrato de rentabilidade aumentada, que crescerá a uma taxa de até 50% ao mês, ou seja, até 10 vezes maior. 10 gerentes devem acompanhar suas dezenas na tabela. Os encarregados devem saber tudo o que está acontecendo às suas dezenas para navegar rapidamente na distribuição das solicitações de atendimento, recebimento. Eles recebem bônus por isso, mas também não boceje, verifique os cálculos. Apenas no caso de, isto é do seu interesse, conte o dinheiro sem sair da caixa registradora. E se o capataz for inútil e não conseguir cumprir suas funções, reeleja-o imediatamente. Escreva para o centurião ou gerente em mmvorreg@gmail.com. Nós vamos resolver isso. Participantes de outros países, é claro, podem participar, porque o MMM é um fundo internacional de ajuda mútua, onde não há restrições geográficas ou outras, a World Wide Web. A World Wide Web. Internacional, participe pela sua saúde. Em geral, recomendo manter contato constante entre o capataz, o gerente centurião, o gerente de mil, etc. e notificar os operadores de nível superior sobre movimentos internos de fundos. Especialmente quando se trata de grandes somas, para que perguntas desnecessárias não surjam posteriormente, para que todos estejam cientes do que está acontecendo lá. 12. O participante calcula a quantidade de dólar abstratos adquiridos de forma independente, simplesmente dividindo o valor contribuído por ele em dólares pela taxa de câmbio do Banco Central, pela taxa atual da compra no momento do crédito. Fundos para sua conta pessoal ou ao transferir fundos para outro participante e, em seguida, informa o valor e a quantidade do dólar abstrato ao encarregado. Resumo: o dólar, em qualquer caso, começa a crescer a partir do momento em que os fundos aparecem na conta do destinatário. 13. Para solicitar ajuda, figurativamente falando, para vender o dólar abstrato, um participante recorre ao seu capataz, e o capataz transmite o pedido de ajuda primeiro aos participantes de seus 10. Se as dezenas de fundos não forem suficientes, o capataz pede ajuda ao centurião e ele usa os fundos das outras dezenas de suas centenas. Se mesmo 100 não tiverem fundos suficientes, o centurião recorre ao administrador dos 1000, etc. Mas você só pode recorrer a um superior no início, enquanto os 10 primeiros são jovens. Somente se for uma redução funcional, por assim dizer. Se, após os pagamentos cruzados, as dezenas não se desenvolverem de forma independente, então o centurião já não encaminha pedidos de ajuda às dezenas em desenvolvimento, mas transfere os próprios participantes das dezenas estagnadas para as dezenas em desenvolvimento. 1000, centenas, etc. O encarregado receptor tem o direito de aplicar um fator de redução a esses participantes. Por exemplo, divida seus dólares por 5, e assim por diante até que as taxas dos dólares abstratos voltem para 1. Para ele, isso é um fardo adicional, afinal ele tem seus próprios participantes que também pedem ajuda. Portanto, os participantes dos 10 primeiros estagnados terão que ser pacientes. Portanto, é melhor não deixar chegar a esse ponto. Desenvolver ativamente seus 10 primeiros, contando às pessoas a verdade sobre o dispositivo 2.0. Felizmente, para isso temos promoções de trabalho para iniciantes. Para os 10 estagnados, há outra saída. Escolher entre os participantes um novo capataz, que será mais eficaz em termos de desenvolvimento. Então não haverá fatores de redução para os participantes. Em geral, no 2.0 tudo está em suas mãos. Atenção! O capataz não tem o direito de prestar assistência a um participante que já tenha recebido assistência anteriormente até que forneça um link para sua avaliação no canal de telegramas com avaliações https://t.me/mavrodiclub1_money. Cada participante é obrigado a solicitar assistência no valor de pelo menos $200 pelo menos uma vez a cada 2 meses. Caso o participante não solicite ajuda por 2 meses consecutivos, o crescimento da alíquota de seu dólar abstrato poderá ser suspenso pelo encarregado. Por que isso é necessário? Em primeiro lugar, para excluir pessoas aleatórias do clube. Infelizmente, como mostra a prática, existem participantes que, tendo prestado assistência uma vez, não se interessam pelos assuntos do clube há anos, não participam de forma alguma no seu desenvolvimento, mesmo pelo menos ao nível de escrevendo um comentário sobre a assistência recebida, mas estão esperando nos bastidores para solicitar uma enorme quantidade de ajuda de uma só vez. Isto é errado e não é do interesse do clube, e esta medida limitará o crescimento do dólar abstrato para esses participantes. Em segundo lugar, tal regra mostra mais uma vez que o Clube Mavrodi foi criado não para enriquecer um círculo restrito de pessoas, mas para garantir que todos os membros do clube beneficiem do seu trabalho. Quanto ao momento do pagamento, o contramestre é obrigado a fazer as transferências o mais rápido possível. Mas tendo em conta que todos somos pessoas vivas e as situações são diferentes, o prazo máximo é limitado a 7 dias a partir do momento da recepção do pedido de ajuda de um participante. Resumindo, não mais que uma semana. Apelo aos encarregados. Isto não significa de forma alguma que possam atrasar os pagamentos sob este pretexto. Qualquer atraso nos pagamentos será considerado uma infração grave.
O valor mínimo para solicitação de ajuda equivale a $50, com exceção de pagamentos de diversos tipos de promoções, bem como valores menores para solicitação de ajuda a critério do encarregado. Caso o participante tenha prestado assistência por um mínimo de $50, ou um valor menor acordado com o capataz, ele poderá vender todo o seu dólar abstrato apenas como um todo, e não em partes. Em geral, a recomendação é esta. Se a soma de todos os dólar abstratos de um participante às taxas de venda atuais for inferior a $100, então o participante não pode vender dólar abstratos em partes, apenas no todo. Simplesmente não é prático mexer em quantias menores. Perderemos mais em comissões. Portanto, se o seu dólar abstrato valer menos de $100 no momento da venda, você poderá vendê-lo inteiramente ou deixá-lo em paz. Em geral, proceda da conveniência e do bom senso. Quando for seu INCO, resumo do bônus dólar é vendido pelo próprio operador, gerente inquilino, gerente centurião, gerente 1000. Ele é obrigado a se inscrever com esta aplicação a um operador de nível superior. A operadora não tem o direito de fazer transferências para si a partir de sua própria estrutura. Somente através de uma operadora superior. Ao receber ajuda, você pode vir de menos do valor desejado que você deseja receber ao vender parcialmente seu dólar abstrato. Nesse caso, você divide o valor desejado em dólares pela taxa atual de venda do dólar abstrato e obtém a quantidade de dólar abstrato que você vende, menos da soma de todos os dólar abstratos vendidos, quando você os vende integralmente. Por exemplo, eles decidiram vender todos os seus bônus abstratos dólar por favor. Nesse caso, você multiplica seu dólar abstrato pela taxa de venda atual pelo dólar abstrato e obtém o valor em dólares que você receberá no final. E um momento. A venda do dólar abstrato ocorre à taxa de câmbio do dólar vigente no momento da compra do dólar abstrato. Portanto, se no momento da solicitação do dólar para ajuda, o participante ainda tem o direito de vender o dólar abstrato pela cotação do dólar que estava no momento do registro do dólar abstrato. Se, no intervalo entre a prestação e a solicitação de assistência, o rublo, sua moeda local, cair, então o participante, vendendo o dólar abstrato à taxa de câmbio do dólar que estava no momento da compra do dólar abstrato, ainda recebe ajuda para o crescimento do dólar abstrato, que foi originalmente pretendido. Afinal, o dólar abstrato, ao contrário de qualquer outra moeda, não está sujeito a quaisquer flutuações e deve sempre crescer. Bem, as perdas, devido à queda do rublo, são facilmente compensadas pelo crescimento do dólar abstrato. 14. Em até 24 horas após o recebimento do auxílio financeiro para o resumo, vendido, dólar, o participante deverá enviar uma carta com o título recebendo ajuda para o e-mail antisystemmm@gmail.com. Para posterior possível postagem, sob condições de anonimato, é claro, e a meu critério, postá-lo ou não, em RAV e AWS no canal. A carta deve refletir a data de adesão ao Mavrodi Club, status, participante comum, capataz, etc., um breve histórico, o valor da assistência prestada, o valor da assistência atual recebida, vendas anteriores de abstrato dólar, se houver, etc., capturas de tela de banco online com recebimento de fundos refletindo a data e o valor. Você pode substituir seus dados se achar necessário. O resto é opcional. Em geral, claro, nas condições atuais temos de trabalhar, figurativamente falando, até aos ouvidos em ácido sulfúrico e não é realmente possível fazer qualquer publicidade. Portanto, seria bom se os participantes escrevessem deliberadamente cartas mais detalhadas e até gravassem vídeos. Sinceramente, como em espírito, não há nada a temer. Tudo aqui é honesto e aberto. E absolutamente legal. Mas esta será uma garantia indiscutível do desenvolvimento contínuo do seu clube nativo. Os participantes que recebem $1.000 ou mais são obrigados a gravar um depoimento em vídeo, possivelmente sem rosto, mostrando um banco online, um caixa eletrônico ou cheques, e dizer nos bastidores quanto e quando prestaram assistência, quanto e quando receberam. Para obter instruções sobre como gravar análises de vídeo, veja aqui. Se você gravar um vídeo com uma pessoa, na próxima assistência você receberá um bônus de mais 10% no seu dólar abstrato. Se o vídeo não tiver rosto, então mais 5% para abstrair dólares do Ou seja, se você forneceu assistência no valor de 100 mil rublos, os dólares abstratos serão contados como 110.000, 105.000 rublos. Verifique este ponto com o capataz. Atenção! O capataz não tem o direito de prestar assistência a um participante que já tenha recebido assistência anteriormente até que forneça um link para sua avaliação no canal de telegramas com avaliações https://t.me/mavrodiclub_e-money. 15. O capataz deve atender a todos os pedidos de ajuda do seu centurião, e de mais ninguém. O centurião é o capitão dos seus 1000, Miller, Teminique e acima, gerente. Caso surja alguma dúvida, o capataz centurião 1000 gerente tem o direito, antes e depois da transferência, de solicitar esclarecimentos a um operador superior. Antes, não significa atrasar o pagamento sob este pretexto. Sob o pretexto de surgir dúvidas. Se algo assim acontecer, recomendarei que tais capatazes sejam afastados do clube para sempre. É melhor apenas manter contato constante, manter-se informados sobre o que está acontecendo lá, repito pela enésima vez. 16. Os teners devem manter constantemente os centuriões informados sobre quanto dinheiro existe atualmente nas contas pessoais dos participantes, centuriões, milhar, Temnikov, para que possam planejar pagamentos entre dezenas, centenas e milhares, respectivamente.
Sem saber quanto dinheiro alguém tem, as centenas e milhares de pessoas, naturalmente, não conseguem planear quaisquer pagamentos. Ao contactar um centurião com um pedido de ajuda, se não houver fundos suficientes nas contas pessoais dos participantes para prestar assistência, o capataz, chefe da cela, é obrigado a fornecer ao centurião todas as informações sobre os 10 que ele apenas considera necessário solicitar. Sobre a movimentação de fundos dentro dos 10, sobre os participantes individuais, para que o próprio centurião possa contatá-los e certificar-se de que não são almas mortas. Etc, etc, porque estamos a falar de dinheiro e são necessários controlos e verificações. Infelizmente, o capataz imediatamente, no mesmo dia, informa o centurião Milteminique sobre todos os recibos, pedidos de assistência, a partir de $1.000. Isto é necessário para uma redistribuição mais eficiente dos fundos disponíveis, para que os fundos não fiquem como um peso morto nas contas pessoais dos participantes, mas sejam direcionados imediatamente para prestar assistência e outras necessidades do clube. Sim, sim, para necessidades, para publicidade e desenvolvimento. O dinheiro, repito, deve funcionar, e não mentir nas contas como um peso morto. Isto, na minha opinião, é tão óbvio que dispensa comentários. Bem como o fato de os participantes precisarem participar da forma mais ativa e transmitir às pessoas a verdade sobre o Clube Mavrodi, compartilhando informações confiáveis, e não ficar deitado no sofá, cuspindo no teto. Quer receber mais de 50% ao mês? Tudo está em suas mãos. Haja. Não existem órgãos de fiscalização no Mavrodi Clube e nunca existirão. Sem administrações, etc. Iguais entre iguais. O clube, como você já entendeu, é na verdade um organismo vivo. E todos os seres vivos são caracterizados pela autorregulação. O Mavrodi Clube é autossuficiente nesse sentido. Você irá verificar e controlar a si mesmo. Apenas haja honestamente e de acordo com sua consciência. Só isso. Tudo aqui é construído com base na confiança. Assim como na vida. É evidente que o sistema financeiro fraudulento prejudicou a nossa psique de tal forma que vemos engano e fraude por todo lado. E que não pode ser de outra forma. Mas pode ser de outra forma. Você só precisa começar por si mesmo. Não precisa se enganar. Você precisa ter medo de não ser enganado. Você precisa ter medo de enganar os outros. Isso é assustador. Cada um aqui é um dos nossos. Exatamente os mesmos cidadãos comuns. Por qualquer abuso, a operadora será expulsa do Mavrodi Clube para sempre. Nenhuma quantidade de desculpas ou arrependimento ajudará. Tenha isso em mente antes de fazer qualquer coisa estúpida. Uma pequena digressão. Digamos que agora você provavelmente tenha certeza absoluta de que tudo isso é algum tipo de fraude. E eu sou apenas um golpista comum que só está interessado em dinheiro. Você acertou? E por quê? Já imaginou? Por que você não confia em uma pessoa que só quer fazer algo de bom? Ele quer ajudar a si mesmo e as pessoas ao seu redor a viver uma vida humana honesta. Porque você acredita muito mais facilmente que ele quer enganá-lo e roubá-lo. O homem de hoje é mesmo tão mimado. Cada um julga por si mesmo. Só o vilão está sempre alerta e espera uma pegadinha de todos. Uma pessoa normal é sempre pega de surpresa pelo mal. Mas eu sei que você não é assim. Mesmo que o sistema tenha uma forte influência sobre você, você sempre pode melhorar. Nunca é tarde para mudar. Reconsidere seus valores e crenças. E até visão de mundo. Você é um humano. 17. O roubo de um capataz, gerente centurião, gerente mil, etc., está realmente excluído. Como todos os fundos estão nas contas pessoais dos próprios participantes, o capataz não tem o direito de solicitar ajuda desses fundos. Para fazer isso, ele deve entrar em contato com seu capataz, seu centurião. Então durma bem. Além disso, cada participante está interessado no desenvolvimento do sistema, e por roubo será simplesmente expulso sem direito a mais participação. No MMM não é lucrativo roubar. Aqui é lucrativo agir de acordo com a sua consciência. 18. Para cada nova pessoa, indicação, atraída para o Mavrodi Clube, o associado do clube, indicador, recebe um bônus de indicação. 10% do valor de cada assistência prestada, compras, de MMM dólar abstrato. Para mais informações sobre isso, veja aqui. Atenção! É proibido acumular bônus a gestores e referenciadores por qualquer recadastramento de MMM dólar abstrato. Digamos, abstrair MMM 5% para abstrair MMM 10,50%. Referral bônus abstract MMM dólar são concedidos apenas para pessoas realmente convidadas. 19. Teners, centuriões, milhar, etc. menos operadores menos recebem bônus de operador. 20. Em caso de pânico em grande escala, pode ser introduzido um modo, pausa, ou uma reversão das taxas, dos dólares MMM abstratos, dependendo da situação. De um modo geral, a execução dos pedidos de assistência durante o período do regime é retardada, suspensa, podendo para a compra de MMM dólar abstratos, pelo contrário, ser atribuído um bônus especial, percentagem acrescida, etc. Ponto. Este modo já foi testado por Sergei Mavrodi em Stock Generation, bem como em todos os projetos MMM subsequentes, e depois provou ser excelente. A prática tem mostrado que normalmente uma semana é mais que suficiente para extinguir qualquer pânico. Durante este tempo, as paixões e emoções diminuem, os participantes recuperam o juízo e tudo volta ao normal. Afinal, todos esses pânicos são sempre puramente emocionais, de natureza aleatória e esporádica e não têm base real ou regular. O próprio sistema está funcionando. Ninguém mais tem a menor dúvida disso. Portanto, geralmente basta abater a primeira onda. Corte o processo pela raiz. Não permita que ganhe força e adquira um caráter de avalanche incontrolável. Dê aos participantes tempo e oportunidade para se acalmarem. E para não se contorcer mais uma vez, repito, seja prudente, participe por meios que não sejam críticos para você. Não seja ganancioso. Você não pode ganhar todo o dinheiro sozinho. Se houver uma perda repentina e inesperada de comunicação comigo, por exemplo, minha prisão ou detenção repentina, o modo pausa será ativado automaticamente.
Após restabelecer o contato comigo, através de advogados, por exemplo, darei pessoalmente instruções sobre como proceder. Porque há muitas opções aqui e você precisa olhar especificamente de acordo com a situação. Mas em qualquer caso e em qualquer cenário, o Mavrodi Club continuará o seu trabalho novamente. Ninguém vai conseguir fechar desta vez, porque simplesmente não há nada para fechar aqui. Sergei Mavrodi. Você deve sempre lembrar disso, não sucumbir ao pânico e não cair nas provocações e incitações de autoridades de todos os matizes. Com um comportamento correto e normal, e simplesmente prudente, dos participantes, o Mavrodi Club é inafundável. Podemos fazer muito.